Bom dia! Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Estou chegando aqui no nome de Jesus, sabe para quê? Para juntos finalizarmos a campanha da primeira epístola universal do apóstolo João. Glória a Deus. E hoje é o capítulo 5. Como lá na segunda-feira eu disse para vocês, nós terminaríamos a primeira epístola, seguiríamos em frente na segunda e na terceira epístola, porque cada uma delas tem um capítulo cada uma. Então vamos finalizar nesta manhã de sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito em tudo. Nesta manhã vocês não têm noção do quanto o Senhor já falara conosco através do Salmo 77, do Salmo 64. Até mesmo eu já li 2 vezes o capítulo 5, a qual eu vou ler para vocês agora. Quem tem ouvido, diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, a você, a mim. Nós somos a igreja. Igreja não é aquelas 4 paredes, lá é templo. Nós somos a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé em Jesus Cristo e as suas consequências. Olha para você ver. A sua fé em Jesus Cristo e as suas consequências. É desse assunto que o autor do evangelho desse evangelho, desta palavra, dessa epístola universal, aleluia, vai tratar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Glória a Jesus. Nisto, igreja, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai vencer o mundo. O que isso quer dizer, igreja? Nós venceremos o pecado, venceremos a dificuldade, venceremos a enfermidade, porque a gente crê no Salvador, a gente crê no médico dos médicos. Quem é que vence o mundo, igreja? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, né? O Espírito Santo, estes são 3, 1. São 3, 1. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. São os 3 que testificam no céu. E estes 3 são 1. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu filho, deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tedes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Vamos dar continuidade. Saiu um café corajoso ali agora. Olha, tá saindo até fumacinha ainda, né? Vocês aceitam? Vamos tomar um café corajoso? O café tá sozinho, né? E tá muito corajoso mesmo nesse frio. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, igreja. Vamos dar continuidade? Aleluia. Que palavra muito forte é esta, né? Versículo 13 novamente. Essas coisas vos escrevi, para que saibas que tedes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Glória a Deus. Foi tão maravilhoso que eu quero dar uma voltinha aqui mais um pouquinho, do versículo 7 em diante. Porque 3 são os que testificam no céu. Vale a pena repetir quantas vezes for necessário a palavra de Deus. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho.
Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu, seu Filho deu. É forte demais. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E qual é essa vida eterna? Jesus Cristo. Vale a pena. O segredo aqui, vem cá, junta aqui. A vida eterna é Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo. Anda com Jesus Cristo. Tenha intimidade com Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Tá? Ele é a vida eterna. Depois que nós viver aqui, é uma vida eterna nos esperando. Jesus nos deu essa vida eterna. Então não despreze a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Eu quero. Olha para você ver. E o testemunho é este. Segredo. Revelação. Isto é revelação. Não é que você vai ficar rico. Não é que você vai ficar milionário. Porque ficar rico e milionário não é vida eterna. Eu quero revelar para você aqui, ó. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Sabe quem é o Filho dele? Jesus Cristo. Quem tem o Filho? Quem tem o Filho tem a vida. Aceita ele. Aceita o Filho na tua vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Tá vendo? Quem está falando é Deus. Essas coisas vos escrevi para que saibas que tedes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Então esta palavra foi escrita para que nós tenhamos vida eterna, para que nós creamos no Filho de Deus. A eficácia da oração. E esta é a confiança, o próximo assunto aqui a ser tratado, antes de finalizarmos no versículo 21, versículo 14. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se eu peço alguma coisa a Deus segundo a vontade de Deus, aleluia, ele nos ouve. Você já perguntou assim, Senhor, por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Porque não é a vontade dele. Né? Mas todas as orações são guardadas, não são desperdiçadas. Mas o Senhor, se eu oro, a eficácia da oração, se você quer ter uma oração respondida imediatamente, procure saber se aquilo que você está orando, se aquilo que você está pedindo em oração é a vontade de Deus para a tua vida. Porque Deus me quer bem, Deus te quer bem, não é verdade? Então não adianta você orar uma coisa que você acha, que eu acho que é bem para mim. Se Deus falar assim, não, não é bem para você, não vai te fazer bem, não vai te trazer tranquilidade, por um momento vai ser euforia, mas depois ele não vai responder. E graças a Deus por ele não responder. Olha o versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. Se você está vendo alguma pessoa cometer um pecado que não é para a morte, o pedido de Deus aqui é para nós orarmos. E Deus dará vida àquele que não pecare para a morte. Há pecado para a morte, e para esse não digo que orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ai, glória a Deus! É muito forte, igreja. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Aqui a saudação final aqui do escritor aqui do Espírito Santo, falando, filhinhos, filhinhas, guardai-vos dos ídolos. Amém? Versículo 20, eu quero deixar de novo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho. Se você está no Filho de Deus, isto é verdadeiro. Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aceita Jesus. O que você está esperando para aceitar Jesus? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E eu termino aqui. Esta mensagem poderosa, foram 5 dias de muita bênção, de muito poder de Deus, de muita revelação. Este último capítulo, então, gostinho de quero mais. E eu termino aqui no nome de Jesus, muito grata ao Senhor por ter chegado até aqui. Obrigada, Deus, muito obrigada por compartilhar com vocês a poderosa palavra, por saber que Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. Aleluia. Amanhã, segunda epístola, e aqui não é universal, é segunda epístola do apóstolo João. E depois de amanhã, domingo, é a terceira epístola do apóstolo João. Amém? Eu te espero, eu te aguardo. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui nos enchendo da palavra de Deus, nos confortando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja com vocês nessa sexta-feira abençoada. Fique com Deus. Um abraço muito apertado. Um beijo para vocês.